Chegou um dia, diferente de qualquer outro, em que os heróis mais poderosos da Terra se uniram contra uma ameaça comum. Naquele dia, eles se tornaram os Vingadores. E aí, jagunçada, bem-vindos à segunda edição do Avante Vingadores, o seu podcast do site Arte Final. Acesse www.artefinalhq.com.br para todas as edições do Avante Vingadores, Pilha de Gibis, Sete Jagunços, Omniverso e Pilha do Aranha. Nós estamos em todas as redes sociais, é só procurar por @artefinalhq no Twitter, Instagram, YouTube e também no Deezer, Spotify, iTunes, Google Podcast e no seu agregador de podcast favorito. Procure lá que todos os nossos episódios estarão disponíveis para você. E agora, além de comprar seus gibis pelos nossos links da Amazon, você pode também nos ajudar mandando um pix de qualquer valor para artefinalhq@gmail.com. Eu sou o Luiz e estou aqui na companhia vingadora do meu amigo Maurício. E aí, Maurício? Eu estou perdido num quarto da Mansão dos Vingadores. Isso me lembra um arco do, acho que Poderosos Vingadores, que tinha o Hank Pym, que tava o Jarvis e a Jocasta perdidos ali em 1000 portas. Tu lembra desse arco? Ah, eu gosto, bicho. Não lembro quem é que escreve. É o Slott que escreve isso? É o Slot, Slott, exatamente. né? Saiu naquela Salvate Vermelha do Homem-Formiga, eu acho. Ah, eu lembro de ler isso em Scan. Não lembro de. Eu acho que saiu aqui também, não foi? Numa mensalzinha. Saiu. Saiu, É, acho que na mensal Avante Vingadores mesmo. é que tem o Homem-Formiga nessa época, ele tá como Vespa, né? Exatamente. Depois que a Vespa aparentemente morre no. Não, Exatamente. Invasão secreta que ela aparentemente morre, né? Isso. E Ela só volta muito tempo depois, né? ela volta num negócio bem. Mais ou menos como foi com a Janet no filme do Homem-Formiga, no segundo filme, né? Exatamente. Ela volta exatamente no final da Era Heróica, Isso. pouco antes da nova Marvel. Que eles reúnem do nada todas as joias do infinito ali e tal. Enfim, no primeiro episódio a gente tinha, enfim, ido e voltado várias vezes no tempo, né, para pegar determinadas amarras cronológicas, mas objetivamente a gente tinha parado um pouco antes do começo da fase do Bob Arras nos Vingadores, né? A gente chegou até a comentar depois que o John Barney sai dos Vingadores da Costa Oeste, a briga que tem em Operação Tempestade Galáctica, a gente não chegou a comentar a própria saga em si, né? Mas a gente chegou a comentar a Força Tarefa, que foi uma revista que teve depois que a Vingadores da Costa Oeste acabou. Enfim, até Heróis Renascem, que foi ali o caso, né, o volume 1 da mensal dos Vingadores, entre os arcos de destaque, a obsessão de colecionar, que eles enfrentam o colecionador em muitas edições, assim, um arco meio comprido. A própria saga que a gente já comentou, Operação Tempestade Galáctica, que é uma das grandes histórias dos Vingadores, né? Grandes em termos de escala de personagens e muitas edições envolvidas e tal. A saga dos coletores, que nem todo mundo conhece, nem todo mundo cita, né? Que é vamos dizer assim, o arco principal dos Vingadores Jaquetinha, né? Um arco chamado Laços de Sangue, que é Blood Ties, não sei como é que pronuncia isso em português, e o The Crossing, a malfadada The Crossing, que aí foi ladeira abaixo com Massacre e depois Heróis Renascem, né? Você quer comentar alguma especificamente, Maurício? Vou dar só um comentário geral aí dessa parte, que é uma parte que me é querida, porque é a parte que eu mais acompanhei Vingadores, né? Como eu falei no outro programa, eu comecei naquele pedacinho ali do comecinho do Burnie, meio que eu falei do Aranha aparecendo na capa da Capitão América e tudo mais. Lembrando, Vingadores não tinha título próprio, né? Até a Panini chegar, aliás, minto, no finalzinho da Abril foi ter Gibi dos Vingadores. Ainda assim, acho que era Grandes Heróis Marvel só e pronto. A gente teve essa obsessão de colecionar, que aqui não ficou conhecida com esse nome. Eu acho que nem teve título da história com esse nome mesmo. Mas é o nome em inglês, né? Collection Obsession. É o nome de uma Epic Collection, também uma das primeiras que eu comprei. E tem esse arco do colecionador que é divertidíssimo. Tem a Confraria, que é uma raça, né? Que eles parecem até Cris, né? Pela pele azul. Mas eles, na verdade, são uma raça de micróbios lá. Eles meio que fazem a limpeza
da coleção, do colecionador lá, e quando eles descobrem isso, eles tem parafuso. Tem umas edições muito mal desenhadas, Luiz. É uma edição específica, eu não lembro quem é o desenhista. Não vou fazer essa indicação sem ter a certeza de quem é o desenhista, porque da última vez eu xinguei muito um desenhista aqui, não é ele, eu confundi os nomes. Eu quis xingar o Riley Velosmo e eu xinguei o Fico Ósseo. E foi feio para mim. Quase gerou processo e tudo mais. Tive que sair do Twitter por 15 minutos. E essa história é divertidíssima. Tem essa edição muito mal desenhada que eu achava na época que é a Abril que botou alguém de dentro da redação lá para redesenhar algumas histórias, tipo, pegar 40 páginas e resumir em 4, como é usual da Abril. E não, eu li isso na Epic Collection e é mal desenhado mesmo. A história tá toda lá, é daquele jeito. E aí a gente tem a Operação Tempestade Galáctica, que concordo com você, pode não ser um primor, uma maravilha, uma coisa sensacional, como quando a gente fala de memória assim, diz que é sensacional, e eu gosto, eu continuo gostando, já falei, vou dizer pela milésima vez, como falei também lá no podcast do Léo, o Gibinoso Cada Dia, que foi a primeira Epic que eu comprei, baratíssima para os padrões atuais, e foi muito gostoso ler de novo, assim, e ver que a Abril cortou quase nada. A Abril cortou, na verdade, a gente não vou queimar a pauta aqui, porque a Tempestade Galáctica merece um programa só para ela. Cortou um subplot que é uma tensão crescente entre o Capitão e o Homem de Ferro. Eles cortam alguns diálogos e que aí quando a gente vê aquela cisão no final do arco, fica muito mais bem explicado agora que eu li o texto integral do que na época que eu li da Abril. E Saga dos Coletores é a famosa saga do Proctor, né? A gente tem aí o Proctor, que é o Ganjozin. Olha, essa eu nem li de novo, mas eu lembro de cabeça. Essa é a fase que todos os Vingadores tinham jaquetinha. Quem não tinha jaquetinha é o Hércules, mas ele tinha uma ombreira assim, muito estranha, com um elmo também, um negócio muito doido. Aí depois ele assume a jaquetinha. Aqueles Thales, cara, inumana, tipo, não faz a menor lógica ela usar jaqueta, ela usava jaqueta É também. verdade. Só faltou o Visão usar jaqueta, né? Que nessa época ele volta a ter o corpo colorido, porque baixa a troca de corpo, na verdade, né? Aquele Visão paralelo lá dos coletores habita o corpo dele para se filtrar nos Vingadores, e aí bota a inteligência dele no, no Visão do Mal, e aí ele volta a ser verde e amarelo com a cara vermelha. É uma loucura esse quadro. A gente descobre depois que o próprio Proctor é o Danny Whitman, né? O Cavaleiro Negro dessa outra dimensão que ficou louco depois que se tornou o Ganjozin, né? O marido, por assim dizer, da Cersei, né? Comungou lá com a Unimente e pirou a batatinha. Nessa fase volta o espadachim, aquele que é um vilão, que é o mentor do Gavião Arqueiro, foi um vingador, casou com amantes. Aí essa versão alternativa do espadachim vira de lado com a Magda, né? A mulher dele, Magdalene, o nome desse. E eles se tornam Vingadores por um tempo também. Vão aparecer de novo lá na fase do Music como um Vingador também. Não, eu lembro do espadachim na Legião dos Mortos-Vivos. Era ele, o Dr. Druida também, que eu não sabia nem que tinha morrido, mas acho que ele morreu numa minissérie própria. Que, claro, não foi publicada aqui, né? Porque, pelo amor de Deus, né? Não. Dr. Druida tem uma. Vixe, fala tudo errado. Dr. Druida tem umas histórias bem icônicas, assim, né? Pro nível de alguma personagem chamada Dr. Druida. Mas ele tem história com o Hulk também, até recentemente, aquele Twitter Marvel Broadcaster estava compartilhando aí, ele aparece lá em algumas histórias antigas do. Não sei se chegou a sair aqui na coleção histórica Marvel, mas ele vai aparecer meio que ele. Quando entra nos Vingadores do Stern, ele tá meio. Tão desconfiados dele, né? Naquela coisa de os Vingadores aceitando vilão de novo. Aí rola toda essa desconfiança dele e ele tem um ar que ele acaba morrendo. Ele vai voltar na Legião dos Mortos-Vivos e vai voltar de novo naquela Guerra do Caos, né? Que volta um monte de gente. Tem umas inconsistências cronológicas bem interessantes ali, mas volta o Pássaro Trovejante, volta o Eric Masterson. O Eric Masterson voltou algumas vezes, né?
você mencionou esses artistas ruins aí na época também, assim, por mais que era o Greenwald, tinha o Bob Arras, tinha um outro agora que eu não tô me lembrando o nome, a Unicesa, e tinha um quarto, agora eu não tô lembrando quem é o quarto. E eles se revisavam em arcos ali, né? Não sei o que tá acontecendo. É revisamento de desenhista, e os desenhos iam meio que piorando, ficando bem anos 90. Eu não sei se, porque assim, os famosos lá desenhistas estrelas que eram saíram da Marvel para criar a Image, eles eram basicamente todos dos X-Men, do Homem-Aranha. Tinha algum que desenhava Vingadores ou não? Não, eu acho que não. Até porque nessa época aí a gente tá falando, foi uma época que saiu o Paul Ryan, né? Naquela fase ali, Burn, pós-Burn. Aí entra o Steve Ipting. Steve Ipting ficou famoso depois, né? Desenhando ali o Capitão do Bill Baker. Tem várias parcerias aí com o Bill Baker posteriores também. E tem a arte final já há algum tempo, né? Daquele que foi o finalista mais longevo de um grande quadrinhos, que é o Tom Palmer, falecido no ano passado, 2022, que é um puta finalista. Tem gente que diz que ele sobrepunha o estilo dele ao do desenhista, mas eu acho que ele sempre melhorou. Ele sempre, até o Romitão, perdão, até o Bucemão ele conseguia melhorar. E ele gostava flertando com covinha, né? O Steve Epstein também já pegou isso do traço. Então todos os personagens dele tinham covinha. Eu achava um charme, somente nas mulheres. Mas tem gente que não gostava, não. Eu achava genial o Epstein. Ele sabia fazer a coisa bem grandiosa, digamos assim, o orçamento, né, dos efeitos especiais pelo gibi que ele desenhava estava sempre em dia. Eu gostava muito do Epstein. Gosto até hoje. Não, ele não desenha tanto assim, mas para mim tá ali na mesma escala de um Lee Wicks, mais ou menos. O Wicks talvez seja mais versátil até, mas eu boto Não, ele na não mesma. foi uma pessoa que teve uma queda que nem o Brian Hitch? Não, o Brian Hitch não tem uma queda, ele tem uma despencada, né, bicho? O Hitch, pelo amor de Deus. O Hit, o Sal La Roca, outro dia eu até tive que me corrigir, porque eu achava o La Roca bom e ficou ruim. Não, ele sempre foi ruim, mas ele conseguiu ficar pior ainda com o tempo. Ele, Lenil Yu, Wilson Portácio, essa galera assim, dá pena hoje, né? Enquanto isso, Ramona Fradon, aquela criadora do Metamorfo, desenhista clássica aí do Aquaman e tudo mais, está com 96 anos, desenhando capa alternativa aí para DC até hoje, e tão boa quanto na época, ou até mais. E por outro lado, tem desenhista aí que faz 2 sketches, warm-up sketch no Instagram por dia, e não entrega 30 páginas no semestre. Pô, você falando de capa, um adendo que eu ia fazer é que, assim, se você pegar Marvel Week, enfim, esses sites que tem Comic Vine, Guia dos Quadrinhos mesmo, se você pegar capa a capa dessa época aí, o pós, a edição, sei lá, 325, se eu não me engano, a 325 é a certa, tá de braço cruzado, assim, com decote. Dali pra frente, não tô nem falando da arte interna. As capas vão caindo de nível, mudando o estilo, e começa aquela crise dos anos 90 que é botar capas especiais, metálicas, enfim, baixo relevo, alto relevo, com holográfico, né, que chama. E assim, quando chega na edição 402, que é a edição, acho que já é um tainho, acho que de Massacre, tá um negócio assim, é uma arte, eu não sei se é uma arte do Steve Rude, não lembro, mas me lembra assim aquele estilo. Ruim pra caramba, é um negócio assim. E aí acabou. Eu não sei exatamente se houve zerou porque não vendia, ou zerou por conta do massacre, ou as duas coisas. Porque depois teve o V2, que é a segunda. A revista voltou à numeração 0, numeração 1, né? Acho que teve 3 edições, que era roteirizado pelo Rob Liefeld. É um negócio assim. Se o negócio já tava ruim, ali do, sei lá, do 370 até o 402, ali nessas 3 edições do V2 da Avengers, cara, não sei se você leu isso recente, mas é ilegível. Você não entende o que está acontecendo. Parece uma criança de 3 anos explicando, sei lá, o Transformers 2 pra você. É um negócio assim que não dá pra entender.
eu sinceramente não saberia nem como começar a comentar esse V2 dos Vingadores. Não sei se você vai lembrar melhor do que eu vamos dizer assim, até quase uma minissérie, né? 3 edições, né? É complicado aquele comecinho ali desses Vingadores Heróis Renascem de um jeito que. Não sei, parece que o Rob Liefeld, sei lá como prefiro chamar, ele só queria fazer as páginas, né? E vender depois as páginas no lápis nas convenções e ganhar dinheiro com aquilo. Deu certo, ele tá rico aí até hoje. De vez em quando a gente vê vídeo dele aí com estátua do Deadpool de 80 centímetros, 1,5 m até. Vive só disso e falar mal, destilar veneno e tudo mais. É a vida que todo nerd acima dos 35 anos queria. Eu volto aqui um pouquinho no seu argumento, Luiz, e concordo. Tô dando uma olhada aqui também em algumas capas. E pior é sensivelmente, principalmente depois dessa fase da saga dos coletores. Que assim, o Bob Hayes já nunca foi esse escritor todo. Ele inclusive comete uma gafe aí editorial, né? Que é uma coisa que estava vetada na Marvel já há algum tempo, que é o editor ser o escritor também dos gibis. Nunca deu certo na história da Marvel disso. Stan Lee deixou de escrever os gibis, inclusive para ser só editor, porque não dava certo. A gente já comentou até no Pilha do Aranha que é uma bomba ser o editor do Aranha, porque tinha que cobrar prazo, porque era um gibi muito visado, porque tinha a questão do ter que estar na banca, ter que atender aos patrocinadores, né? Porque se o gibi atrasava a publicação da página vendida de divulgação, que era mais cara, porque era um carro-chefe, tudo mais. Enfim, ninguém queria segurar essa bomba aí de ser editor do Aranha. E ainda aguentar. Imagina, naquela época não tinha nem fórum, nem rede social e a galera já não estava mais aguentando os leitores chatos. Hoje em dia, então, nossa senhora. E aí, eu incluso, né? Mas pelo menos eu não saio xingando ninguém, nem marcando ninguém no Twitter, nem nas outras redes sociais, não. Eu só falo com os amigos mesmo e aqui no podcast que ninguém ouve. Mas o, o Jim Shooter, né? Escrevia Vingadores também, é aquela bagunça, é ele, é o Michelini, é um, é a outro. E aí a Marvel baixou a regra de que a partir dali quem fosse editor é editor e quem é escritor é escritor. Não dá mais para ganhar fazer esse bico aí de escritor e ter mensal, se muito uma minissérie. Ele comete essa indiscrição aí, né? Ele quebra essa regra que a Marvel tinha colocado há uma década e pouco antes. E ele escreve porque ninguém queria pegar Vingadores na época, né? Tava num período ali que a Image é a mais atraente, os Vingadores é muito aquela coisa da velha guarda, né? Lembrando aí, tipo, os heróis antigos em Reino da Manhã, que ninguém queria dar bola. Todo mundo queria ir pra Image. Quem aceita pegar essa bomba é o Mike Deodato. É ele que escreve os gibis que levam até o The Crossing. Inclusive naquela fase da Ima, né? A Ilha da Ima, que eles estão com um cubo cósmico defeituoso lá na ilha. E aí os Vingadores vão lá, o capitão de armadura, porque nessa época ele tá morrendo no soro, né? A fase final ali no Mark Gruenwald, antes do Mark Wade entrar no título do capitão. O Hank Pym voltou a ser o gigante, ele tinha um monte de bolsa no sovaco, assim, né? A pochete de sovaco, dos dois sovacos, inclusive. Ah, aí vai vir o Crossing e essa maluquice toda, né? De que o Tony Stark foi um peão do King o tempo todo e ele ativa lá o Stark para implodir os Vingadores finalmente. Aí a Vespa quase morre e é salva pelo Hank Pym através de uma mutação lá. Ela fica parecendo um bicho de Shi'ar, sei lá, que soa bem alienígena, meio bem mutante. Não era um roteiro que você pudesse aproveitar para depois. Como toda a trajetória dos Vingadores foram, né? Você jogar um negócio que a gente vai chegar em algum momento a comentar sobre a trajetória da Wanda, da Feiticeira Escarlate. Foram pego várias inserções, né? Um assunto ou outro durante décadas e décadas dela para ser usado, por exemplo, na queda. Mas dessa época meio que parecia, vamos vender hoje para ter o do amanhã, né? Não, é bem isso, assim, é a coisa de tentar chamar a atenção mesmo, tipo, não são os Vingadores dos seus pais, sabe? E de tentar se adequar ali aos anos 90. Todos os vários gibis mais clássicos sofreram com isso, né? Transformers tentou fazer o G2,
né? A geração 2, que é basicamente isso. A capa já tinha um Optimus Prime com um trabuco na mão, vários furos de bala no capacete, assim, uma bala alojada também naquela aquele negócio que protege a boca. E dizia isso, né? Não são os Transformers dos seus pais. Bem dentes rangentes mesmo. E tentando superar a loucura que é o fenômeno que foi a Image na época, né? Tanto que depois disso a Marvel deu aquela surtada e disse que não ia mais promover os desenhistas como fazia, né? Tinha muita grana que vinha ali do mercado de cards, cards desenhados por Jim Lee, Mark Silvestre, o Life. Teve uma coleção que veio aqui pro Brasil dos X-Men, que é dos Kubert, né? O Andy, o Adam e o Joe Kubert. Ou um finalizando o outro, um desenhando, o outro finalizando. Ou cada um fazendo seus cards também. Eu cheguei até essa coleção toda, acho que é mais de 90 cards. E é o que se queria na época. O Vingadores, se muito, é uma casa de passagem ali, né? Aí vem a Heróis Renascem, como você falou. Eu vou até fazer um parêntese aqui. Massacre é uma saga que foi alongada demais, mas tem umas premissas bacanas. Agora, o que vale de Massacre mesmo é a última edição. Tá? Aquela última fase de Massacre, né? Que os outros heróis não mutantes começam a entrar na pancadaria também. E a edição da pancadaria, que os X-Men são derrotados pelo Massacre. E aí os Vingadores aparecem e salvam o dia, né? E morrem também, né? A galera fica aí, os novos novinhos, novos mutuninhas, né? Como agora chama. Acho que quem não morre só é o Homem-Aranha e o Hulk, né? Porque era o que vendia na época, né? E a Viúva Negra, né? Porque ela. Ninguém ligava pra ela mais na época. E aí ela tenta até montar uns Vingadores novos, não dá certo. Ela aparece aqui e ali, ela vai atrás dos Thunderbolts, porque ela desconfia deles. Mas sim, aquela edição é desenhada pelo Adam Kubert e escrita pelo Mark Waid. E a narrativa do cara, como ele conta, né, a chegada da esperança, que é a chegada dos heróis, os quadrinhos assim com o martelo do Thor, o escudo do Capitão América e o sacrifício que eles fazem, né? E como eu ia dizendo, os novos Mutuninhas, né, os fãs neófitos dos X-Men gostam de fazer uma rixa aí com os Vingadores e dizer que os Vingadores são escrotos, que não ligam para os mutantes, isso e aquilo. Mas várias vezes os mutantes arranjaram treta lá e quem foi resolver foi os Vingadores, né? Inclusive morreram em Massacre, resolvendo a treta que os X-Men criaram lá com o próprio Massacre, né? Com o Xavier, com o Magneto, raptar o filho do Reed Richards com a Sue. Então, eu gosto desse gibi e, claro, abalou as estruturas do mercado dos quadrinhos, essa ideia do Heróis Renascem. Tem coisas muito boas, a gente tá precisando fazer um pilha ou um Sete sair sobre Heróis Renascem, mas tem coisas muito ruins também, e Vingadores é uma dessas coisas muito ruins. Não vai para lugar nenhum. Tem um Thor, olha, a origem do mito do martelo do Thor, né, do Mjolnir, é que o Loki engana o duende lá, o anão, e ele corta o cabo muito curto, e por isso não é um martelo que serve para batalha, né? Aí a porra do Rob Liefeld faz um cabo de vassoura no Mjolnir, bicho, o negócio fica gigante. É um mop das estrelas, sabe? Não faz sentido nenhum aquilo ali. E a história não vai para lugar nenhum, ele tenta reencenar ali o que é os Mestres do Terror, dar um gostinho de Vingadores de 63, mas não vai para canto nenhum aquilo, não. Eu confesso que eu não lembro muito. Eu lembro dessas primeiras edições que eu reli recentemente. Tem um ano e pouco, 2 anos, mas por curiosidade mórbida mesmo. Tem um desenhista muito ruim no começo, que é aquele. Parece que eu tô xingando a pessoa em chinês, mas é Chap Yep. Chap, né? C-H-P I-A-E-P. Y-A-E-P. E é um desenho que ele tenta ser um Jeff Matsuda de baixo orçamento e é péssimo. Aí entra o Ian Churchill e aí a qualidade melhora, com todas as críticas que você pode ter aí ao Churchill, Luiz. Mas ele é um desenhista melhor do que o que estava antes. Mas a história se perde, aí o Life para de entregar os prazos, né? Ele é chutado, ele é demitido, aí o Jim Lee assume, né? Bota a gente pra mas ele bota até uns escritores antigos, eu não lembro quem coloca, mas ele coloca algum escritor clássico nesses Vingadores. É o Simonson. É isso mesmo, eu tava com medo de dizer se é o Simonson aqui, mas é isso mesmo, é o Walt Simonson.
E aí a coisa parece que vai enganar um pouquinho ali, e aí os heróis voltam, que é a melhor coisa que podia ter acontecido, né? E a volta é legal. Aí, só corrigindo, o Hulk vai para o mundo de heróis renascem, que o Banner vai para o mundo de heróis renascem e o Hulk fica. Isso dá uma mexida legal no gibi do Hulk, né? Ele chega a ser cavaleiro do Apocalipse e tudo mais. O Apocalipse mesmo dos X-Men. Tem umas coisas muito, muito doidas, assim, que souberam aproveitar disso. E uma delas, que eu acho que também merece pauta aqui um dia, Luiz, é a gente falar dos Thunderbolts. Aproveitando você falando do Thunderbolts, esses, sei lá, 7 ou 8 anos aí de queda na qualidade, tanto artística quanto de roteiro dos Vingadores, foi salva por um roteirista dos Thunderbolts, que era o Kurt Busiek. Kurt Busiek, que iniciou o volume 3, né, a terceira vez que os Vingadores começaram do número 1. Ele chegou até a ganhar o Eisner, ele estava escrevendo na época também o Astro City. Acho que ele ganhou o Eisner pelo Astro City. Mas assim, a qualidade dos Vingadores que ele escreveu ali é sensacional. Tem todas as características de ser a maior fase da equipe em toda a história. Não sei se tu concorda com isso. Ah, eu assino embaixo. Eu acho que assim, tem seus defeitos. O Bruce aqui mesmo aponta alguns, né? Ele fala que tá numa fase muito verborrágica. Ele olha algumas páginas que a galera compartilha assim, pô, pra que eu botei tanto texto e tudo mais. Mas o todo, assim, a pegada do geral, seja pelo texto do Music, pelo conhecimento que ele tem dos personagens, cada um deles, seja pela arte do George Pérez, que não há elogio que baixe pés, né? E não há defeitos na, na arte dele. Aqui ele tá no auge dele, assim, sabe? Se ele já era bom antes, quando ele fez Liga, quando ele fez Vingadores, quando ele fez Novos Titãs, aqui pra mim, o texto dele tá apoiadíssimo, sem preguiça, mas com um cuidado muito bom com a arte dele, bicho, desenhando tudo, assim, né? A gente sente nessa época que os bons tempos voltaram. Não de uma forma inocente, bobo, porque o gibi estava bem encaixado na cronologia da, da Marvel da época. Mas de uma forma de grandiosidade mesmo, sabe? De porra, estão cuidando com respeito desse grupo novamente. E isso é muito antes de aparecer filme dos Vingadores, né? Antes dos Vingadores serem de novo. Eu acho que é aí que muita gente se torna fã dos Vingadores também. E principalmente é uma fase que abre muito um caminho, porque ela se baseia em coisas do passado, ele resgata muitas coisas do passado, muitas relações, faz muitas menções ao que tinha acontecido, mas é acessível. Então, para um leitor como eu, como você, Luiz, como o nosso ouvinte médio, é aquela coisa de assim, eu sei que teve coisa antes, mas eu sei que essa história me diz o necessário para eu entendê-la. E se eu quiser, eu posso ir atrás do que aconteceu antes. É diferente do que se faz hoje, né? De toda hora começar de novo e rebutar e desconsiderar o que aconteceu na série anterior. Eu lamento que se tenha esse pensamento hoje em dia, que parece que cada fase é fechada em si, não, não conversa com as anteriores. É tão legal assim, né? É um bônusinho quando você vê o leitor antigo é recompensado por ter acompanhado aquilo tudo. E só complementando também, Luiz, eu aproveitei para zapear aqui, depois de Titãs, o Pérez fez pouca coisa mesmo, viu? Crise nas Infinitas Terras, Mulher Maravilha, voltou para os Titãs, aí foi para Superman, foi para Desafio Infinito, aí desenhou mais alguma coisa de Titãs, fez Futuro Imperfeito do Hulk, ele foi para aquela Chaos Gen, que era do Ron Mars, né? Aquela saga, aquela editora alternativa ali, entrou numa onda com o Pérez entrou numa onda com o Wade do Gorilla Comics, aí ele volta para DC, desenha Legião dos Três Mundos, o Bravio Destemido, né, que aqui chegou a sair, escrita pelo Straczynski. Aí ele volta para Superman também, depois que ele sai de Vingadores, quando ele vai para DC, ele faz o Superman ali do começo do reboot, dos 952. Enfim, é um cara que às vezes não podia estar tanto na mídia assim, mas sempre que saía algum gibi dele, todo mundo corria para ler, né? Eu mesmo sou fã. Se for do Pés, até se o Pés tivesse desenhado com o pé, eu ia ler. Eu não sei se foi proposital,
se foi convite do Buzz, não sei. Se foi proposital ou não, casou bem demais, porque assim, a fase do Kurt Busiek, ela faz uma homenagem a várias fases da equipe. Acho que ele só não usa assim de vilão histórico o Zodíaco, né? Que não considero grandes vilões assim, né? E o Super Adaptoid, se não me engano, ele não usa. Fora isso, ele usa basicamente todo mundo, né? De vilão. O Nefaria volta, é um arco ali. Ele pega plots de Magia do Caos da Feiticeira Escarlate. Tem crossover com a Liga da Justiça. Tem crossover com o. Acho que o Esquadrão Supremo, se não me engano, né? Tem dois crossovers com o Esquadrão Supremo. Um no próprio Gibi e um do Carlos Pacheco desenhando. E ele faz uma. O Kurt Busiek, no caso, ele faz uma minissérie para amarrar tudo, porque acho que a mensal própria não daria conta de explicar isso tudo, pegando todos os buracos cronológicos que é Vingadores Eternamente. Que, assim, é uma coisa que eu acho que eu entendo bastante de Vingadores. Mas é uma coisa assim que você tem que lembrar cronologicamente de muitas coisas. Sim. Eu não sei se existe no mundo, mas seria muito interessante que tivesse uma edição comentada. Neste quadro aqui, ele está fazendo uma referência ao Capitão América, desiludido pelo Império Secreto, que foi Captain America, cento e não sei quantos, cento e não sei quantos, escrito por tal autor. Eu acho que seria válido uma edição explicativa, assim, para quem não conhecesse, né? Olha, é possível, Luiz, porque há 2, 3 anos saiu uma edição comemorativa de Marvels, que é assim. Cada edição, a metade é história, né? E outra metade é página a página mostrando as referências. Tudo avalizado pelo Bills aqui no final, assim, acompanhando desenhos, né? Tem artes mostrando assim qual foi a referência daquele quadro e tudo mais. Seria bacana uma dessas de Vingadores Eternamente. Que também um dia vamos fazer aqui um programa. Eu já falei desse de Vingadores Eternamente uma vez lá no Escapistas. E a gente. Foi quando eu descobri, na verdade, a história, né? Que tudo surgiu de Vingadores Eternamente por conta do Carlos Pacheco. Ele queria trabalhar com o Busiek. E o contrato dele dizia que ele teria direito a um projeto dos Vingadores. Ele ia ser dos X-Men, mas ele muda de ideia e pede Vingadores no lugar. E diz que queria trabalhar com o Busiek. E aí começa, assim, aquele bate-bola, né? Lembrando, não subestime o Pacheco, também falecido recentemente, né? Subestime o Pacheco por ser desenhista, porque ele escreveu uma fase muito boa do Quarteto Fantástico, que eu adoro. Essa você tem completa, né, Tem, Luiz? tem. Os formatecos. O Pacheco escreveu e desenhou, diga-se de passagem. Assim, a arte do Pacheco é muito boa. Tem um outro também desenhista clássico dos Vingadores que tem não vou dizer a arte parecida, mas me lembrou agora, que é o Alan Davis, também é um desenhista clássico que, assim, eu não Não gosto. gosta da Alan Davis? Porque o cara é muito bom, Luiz. Que isso? Um dos grandes dessa indústria. Vamos ter que brigar aqui quanto a isso. Ah, mas eu tô falando que ele desenha mal o rosto. O resto. Ele é um capista muito bom, por exemplo. Ele fez a capa, acho que da maioria dessa fase do Buzz, que aí é ele que fazia as capas, não? Depois que o Perry sai, é o Buzz que desenha. Ou é o Davis que desenha muita coisa. Inclusive a versão que eu tenho, né, dessa fase em TP americano, as 3 primeiras capas são do Pérez e a última é dele. E aí eu tenho a Dinastia Kang no Oversize, que já não saiu mais nessa edição menor, né, formato americano só. Tive que comprar em capa dura, Oversize, que é do Andy Kubert, a capa. Eu não lembrava, cara. Achava que a arte do Dinastia Kang era do Carlos Pacheco, né? Não? Não, tem um monte de gente lá. Tem aquele Patrick Zircher, tem aquele Johnson, não é Stas Johnson, não, eu não sei que é o Johnson. Tem um monte de gente nessa fase já. Não vou dizer assim, arcos importantes, mas marcos temporais interessantes. O primeiro arco, que chama-se Uma Vez Vingador, que eles enfrentam a Morgana Le Fay. Eles estão numa outra realidade, que é aquela história do despertar, né? Que nem o Wolverine na Dinastia M. Temos que salvar o mundo. Eu não estou nessa realidade, não é a realidade verdadeira. Então, como se
tivesse aquele espírito vingador de ajustar as coisas do mundo no sangue deles e um a um vão chamando uns aos outros para enfrentar a Morgana Le Fay. Inclusive tem um painel, acho que inclusive é uma das capas que tem assim 40 e poucos Vingadores ali se juntando numa clareira da mata para enfrentar a Morgana Le Fay. Adoro esse arco, adoro. Eu acho que eu tenho já cheguei a ter umas 4 versões disso aqui, importado, nacional, formatinho. Hoje eu tenho só uma, mas sou apaixonado por esse. Acho que o Busiek é o primeiro escritor que faz as honras merecidas ao Gavião Arqueiro, o melhor Vingador, né? Inclusive nesse arco aí, uma vez Vingador, o Capitão desperta logo, né? Tem aquela coisa de ele estar muito ligado aos valores dele e tudo mais. De repente ele serviu uma rainha, não tem nada a ver, né? Com ele. E aí ele vai atrás do primeiro Vingador que ele vai atrás para recrutar é o Clint. E aí ele dá um sacode no Gavião Arqueiro. E o Gavião acorda naquela de porra, realidade alternativa de novo, sabe? Não é uma quebra de quarta parede, não é um Deadpool, longe disso, não é uma Arlequina, pior ainda. Mas é um cara assim que é quase a síndrome de Cassandra no gibi, sabe? Ele sabe do que aquilo se trata. Ele sabe das merdas de sempre, ele tá vendo ali a merda virando a esquina e tá ligado nisso. Os outros heróis não conseguem perceber esses padrões, essas coisas todas, né? E ele é o cara que faz isso. Seja aí, seja depois, quando ele diz que sai daqui, ele fica um pouquinho ainda na equipe. E aí o Busiek, apesar dele ser o Vingador favorito do Busiek também, ele tira o Gavião da equipe para ir para os Thunderbolts, mas ele bota ele faz, né, o Capitão aceitar o Justiça e a Flama dos Vingadores também. Que também dá uma mudada na dinâmica de uma forma diferente. Eles eram dos Novos Guerreiros, né? Novos Guerreiros, é. E tem até uma edição no comecinho que os Vingadores encontram os Novos Guerreiros, né? E aí faz meio que um crossoverzinho ali. Já entra aquele arco da compreensão teiônica também, que tem o Teatro, né? Que é o Bills aqui dando uma renovada ali num herói clássico. Tem muita coisa legal ali. Não, é legal que esse personagem é bem intencionado, né? E ele tá ali meio que um grupo de fanáticos religiosos ou não, segundas e terceiras intenções. Não, e tem ainda uma coisa legal, que eles têm um novo contato ali com o governo, né? Que é o Dwayne Freeman, um careca negro, Sim. que é um cara que é fã dos Vingadores, né? Ele sai pegando autógrafos dos Vingadores e tudo mais, mas já é uma treta aqui porque ele é dessa igreja, né? Da Compreensão Triúnica. E em algum momento ali o Tony vai dizer que eles são fanáticos religiosos, e aí o cara vai discutir com ele assim, você me acha fanático? Você acha que eu sou maluco? Mostra muito essa coisa assim, da pluralidade de pontos de vista, né, que é necessário. E ainda tem um questionamento racial ali, né? Que o teatro Sim, tá como membro para preencher uma cota, já que o Falcão não tá como membro. tem toda uma discussão também ali, essa questão de representatividade, muito antes de ser moda, hein? Pelo amor de Deus, não estou dizendo que é modinha, que não tem nada a ver, mas muito antes de se chamar a atenção institucionalmente para essas questões, né? Já estava lá e de uma forma bem. Nada panfletária, servindo à história e com até uma representatividade aos poucos ali aparecendo. Tem a Garra de Prata que aparece depois, né? Que é uma afilhada ali adotiva do Jarvis também, que é latina. Um outro resgate que o Bruce aqui faz também é da Carol Danvers, né? Ela tava como Warbird, com aquele maiô preto, né? Com raio, que ficou bem famoso e tudo mais. Que não deixa de ser ali a essência até, né? Do que a Kamala vai usar muitos anos depois. Eu digo o raio, né? O símbolo. E vai lidar com a questão do alcoolismo dela, né? E o Tony Stark vendo nela, assim, alguém que sofreu como ele, ela chega a ser expulsa no começo daquele arco do Viva, Crie ou Morra. Isso é antes ou depois de Segurança Máxima? Eu acho que é antes, né? É um pouco antes. Um pouco antes. Então, tem alguma batalha que eles enfrentam no espaço, ela se mete, ela tava bêbada. E faz uma merda. E tem uma corte marcial ali, eles sentam na mesinha e vão julgar os membros mais velhos da equipe se ela vai continuar ou não. Isso já tinha acontecido outras vezes durante a história dos Vingadores com o Gavião Arqueiro. Tem um momento que ele vai ser expulso da equipe, eu não lembro agora
qual edição que isso acontece. E o Hank Pym, que foi justamente no fim da fase do Jim Shooter e início do Roger Stern ali, que tem um julgamento do Hank Pym, a segunda corte marcial de um membro, né? Se ele vai ser expulso ou não. Acho que ela acaba ela mesma saindo, né? Ela não chega a ser. Ela pede demissão para não ser demitida e esquece que assim ela não pode sacar o seguro-desemprego, né? Porque ela saca uma mão na frente pela TTR. E depois disso, ela chega, ela volta pro grupo, ela vai ter outras fases ali com um personagem também de aparecer aqui e ali. Em Dinastia Kang ela tem um papel importante lá pra frente, resgatando uma história antiga também dos Vingadores. Mas Dinastia Kang é mais um que merece um programa só pra ele. A gente tem um maravilhoso, eu adoro esse arco, que é o Tron Sem Limites, né? O Tron Ilimitado, depende da, da tradução que se usa aí. Que inclusive foi das capas vermelhas foi a primeira edição, né, da Salvat. Exatamente. E base do filme, do segundo filme dos Vingadores, né? Baseado nessa história aí. Acontece basicamente a mesma coisa. Assim, não tem uma população assassinada completa. Fora isso, praticamente o nome do país muda também. É Slorênia e no. Via Sokovia. Mas é basicamente isso, né? O Theon vai para um país, destrói tudo e a partir dali ele vai começar a sua reino de terror e os Vingadores penam para vencê-lo. Gosto muito disso, porque os Vingadores não são necessariamente, apesar do título, né, de os heróis mais poderosos da Terra, nem sempre eles são essa equipe peso pesado, assim. Eles juntam quem tá ali na hora e bora pra porrada. E aqui, mesmo com o Thor tudo mais, é um exército de Ultrons, né? Assim, o nível da história é muito diferente. Pronto, tá aí. Esse é um exemplo que em podcasts recentes, tentando falar de gibis como esses Vingadores atuais do Jason Aaron, Crazy, Dark Crisis, né? Tá falando até no pilha de gibis até recentemente, a gente acabou finalmente. O próprio Axe, né? O Dia do Julgamento aí da Marvel. Nada tem impacto, é tudo pastel de vento. Quando você lia assim um gibi desse como o Theon Sem Limites, você via o país fudido, destruído, tinha aquele mar de robôs Ultron ali, com o corpo de Adamantium, com a maldade do Ultron, a sagacidade dele e tudo mais. E os Vingadores todo fudido, ferrado, assim, se escondendo, preparando um contra-ataque. Aquilo te dá, assim, aquela sensação de porra, o que, é que vai acontecer na próxima edição, quando você acabava o gibi, assim, sabe? Não é só a gente estar mais cínico, mais velho, nem nada, não. É que você perdeu mesmo essa coisa. Quando tudo é genial, os caras não param pra botar uma ediçãozinha aqui para desenvolver os personagens, naquele momento novelinha ali, aquela construção da coisa, até ir não crescendo, quando tudo é só crescendo, sabe? É tipo quando a gente assiste The Voice, esses realities aí de música, que é tudo lá em cima, no vibrato, no volume mais alto, no mais agudo, e aí, bicho, falta o silêncio na música, falta aquele momento de crescendo mesmo, o cara já chega no clímax de tudo, então nada é clímax, né? Quando tudo é urgente, nada é urgente, mesma coisa. Quando eu li esse Vingador Eternamente, é aquele de você ficar na ponta do sofá, assim, lendo, sabe? Desesperado quando acaba. E agora, velho? O que é que acontece depois disso? Isso já saiu aqui pela Panini, não foi, Luiz? Quando a Panini começou a lançar Vingadores aqui, Marvel, né, no geral, aqui naquele formato mais largo, mais italiano mesmo, né, deles, antes de eles assumirem o formato americano mesmo. E aquilo é bonito demais, bicho. George Pérez, um formatão desse, com uma baita história como essa, eu adoro. Tá aí outra, né? Depois de Uma Vez Vingador, pra mim é meu arco favorito, o Tron Ilimitado, né? O Tron Sem Limites. Essa fase do Kurt Busiek, ela foi bem prejudicada na migração da Abril para Panini, né? Saiu diversos formatos, tamanhos, preços. No meio do fim da fase dele é que começa Poderosos Vingadores número 1, né? Aí que é. Não sei se ali é a fase do. Um pouco antes do Jones, se não me engano. Começa Poderosos Vingadores 1 e aí vai pra frente. Se eu não me engano, tem parte da Dinastia Kang que saiu de um jeito e de outro, enfim. Infelizmente, só saiu. Foi relançado só pela Salvat, né? E não saiu a fase completa, saiu só o que foi desenhado também pelo Jorge Pérez, né? Depois que ele sai, o Kurt Busiek acho que escreve até 55, 56, uma coisa assim.
Não saiu. Isso aí, ou seja, saiu metade da fase dele, que creio eu que tá sendo um ônibus agora lá fora, saiu o volume 1, que é meio que metade da fase, 1.100 páginas. Então deve dar umas 2.000, 2.100 páginas a fase toda, né? Não sei se lançaria como um Saga D, se lançaria como Vintage, como aqueles volumes parrudinhos, tipo a Era do Apocalipse. Não sei como é que a Panini vai lançar assim, ela tem que lançar um dia, porque essa fase é muito referenciada posteriormente, e ela não vou dizer melhora, mas ela retoma vários conceitos desde a edição 1 lá de Vingadores até o momento que ela é escrita, pegando vilões, pegando plots. Por exemplo, você acabou de citar o Ultron. O Ultron, assim, eu tendo lido quase todas as edições do volume 1 dos Vingadores, o Ultron aparecia muitas vezes, claro, ele é meio que parente, né, de determinados personagens, membros do grupo, mas ele era meio que facilmente derrotado. Ele não era um vilão assim, nossa, que difícil, meu Deus, e agora? Vamos tirar um Deus Ex Machina aqui para vencer o Ultron. Era sempre derrotado, mas assim, ao nível de crueldade escala que o Buzzkill faz nesse Ultron Unlimited, né, que é essa, acho que é a edição 19 a 22, exatamente, é uma coisa sem precedentes, assim. Eu acho que é meio que certo dizer que é o melhor arco do Ultron, né? Eu acho que significativo do Ultron, fora isso, só vai ter a participação dele em Ato de Vingança lá com o Demolidor, né? Da Inocente e o Romitinha, que saiu agora de novo aqui na saga do Demolidor recentemente. E ainda assim, mais significativo pra gente que é velho, que leu isso na época e agora tem uma galera que tá dando risada assim, o que é que tem a ver Demolidor com o Ultron, né? Aí sai do Ultron, vai pro Mephisto, Sofista Prateado, e aí o jovem leitor fica desesperado com aquilo. Mas, de fato, para mim, a história do Ultron é essa, né? Que fez ele ter essa ascensão no imaginário dos leitores. Eu sempre gostei do visual dele. Gostava dele desde Guerras Secretas, na qual ele nem tá como ele mesmo, né? Ele é reprogramado ali logo no comecinho pelo Doutor Destino. Fica de capanga do Destino, mas eu sempre achei legal aquela ideia dele, é um robozão do mal com aquela boca meio estranha, meio de gárgula, energia vazando, e todo mundo tem medo dele, não quer nem chegar perto. Exalava assim um perigo, né? Que a gente não via de fato nas histórias, mas ali, como eu conheci, eu sempre fiquei com essa impressão dele ser esse Ultron que eu vi finalmente em Ultron, sei lá, eu sempre chamei Ultron Sem Limites. Então, depois desse arco no Ultron, antes do Dinastia Kang tem um arco, uma maxi saga, enfim, uma série aí, que era Segurança Máxima. Inclusive, eu acho que esse Segurança Máxima é citado no desenho dos Vingadores. Os Heróis Mais Poderosos da Terra tem um episódio, Sim, inclusive, que a Carol Danvers aparece como Capitã Marvel. É justamente nessa. Assim, não sei se chama Segurança Máxima o episódio. Acho. cara, essa saga é uma farofa, assim, né? Foi uma tentativa da Marvel de fazer um evento ali de verão, né? Um blockbuster aí de verão, na qual o conceito para unir o universo Marvel é o de que um consórcio de planetas, né? Os Shi'ar, os Kree, os Skrull, estão puto da vida com o quanto os humanos interferem nas questões todas do universo conhecido. De vencer e até matar Galactus, né? Como o Burnie fez até o Reddit ser julgado na época e tudo mais. A Operação Tempestade Galáctica, a intervenção deles na Guerra Kree-Skrull e tudo mais. Então, eles decidem transformar a Terra numa zona de exclusão, por assim dizer. Que ninguém entra, ninguém sai, e eles começam a colocar criminosos do espaço na Terra como se fosse uma colônia penal. E com isso, né, a Terra vai ficando mais perigosa. Elas vão ter que se juntar e inventar soluções para essas questões, porque não existe como vencer, não existe como sair da Terra. E um grupo de Vingadores consegue sair para ir lá tentar mudar isso. A gente tem o professor Xavier, que tinha ficado no espaço cuidando de uma equipe de mutantes Skrulls,
que eles não têm poder de mudar de forma, mas têm outros poderes. Enfim, tem uma porrada de coisa muito doida que acontece nessa saga aí. E o que, pra mim, o melhor é Jerry Ordway desenhando. Tem o agente americano com um uniforme muito estranho, assim, invocando um pouco um juiz Dredd até pelo capacete, pela arma que ele usa, mas não tem muito peso assim na história não, Luiz. Tem uma coisa ou outra, tem o Alan Davis que é desenhando algumas edições, inclusive dos Vingadores no Espaço, mas não tem muito peso não, assim, eu acho que é mais porque foi publicado aqui quase que na inteireza mesmo, pela Panini na época, que a gente lembra um pouco disso, mas não faz muito sentido ao longo do espaço-tempo da cronologia, não. Gosto muito de Dinastia Kang, que vem depois, vai ser nome de filme aí que vai sair agora, né, dos Vingadores, agora não, no futuro, dos Vingadores e tudo mais, e eu acho que é realmente assim. Recentemente eu li a fase toda do Wade no Flash e estava pensando sobre isso, sobre como o Dinastia Kang é aquele momento em que o Bills é que sai ainda por cima, sabe? Ele já está com sem o pés há algum tempo, mantendo o ritmo das histórias. Teve aquelas outras fases, teve aquele arco, o oitavo dia, que aparece o Fanático e outros avatares lá, né? Meio que um Dragon Ball ali de avatares de deuses. Se fosse hoje ia ter o Khonshu também, né? Com o Cavaleiro da Lua, roubando Teve, luas. né? Na fase do Arrow fizeram um arco ali com o Shu. É isso, se fosse isso, o Khonshu agora ia aparecer também como uma entidade cósmica fodona e fazer o Cavaleiro da Lua roubar luas ao longo do sistema do universo. Mas sim, Dinastia Kang é uma maravilha. Eu gosto muito, eu acho que é bem épico. Ela é longa, né? Uma história mais longa. Tem momentos muito bons. Atenção, Panini, você pode aproveitar e começar agora a saga dos Vingadores da fase externa. Que quando sair o filme já vai estar em Dinastia Kang saindo aí, Saga dos Vingadores número 40, Luiz. Cara, eu tenho medo da Panini, em vez de enxertar como ela tá fazendo com os X-Men, botando um monte de revista nada a ver, em vez deles enxertarem, por exemplo, com Vingadores da Costa Oeste, quando for, ele botar aquela Solo Avengers. Lembra que tinha Nossa, uma sim. que saía naquela época lá dos anos 80, tinha umas edições assim meio solto que não tem relevância nenhuma aquilo, mas só pra dar mais enrolada. Tinha muitos Aquela. anuais aque- na Torneio de Campeões, por exemplo, acho que são vários anuais, né? Ele pode ficar metendo um monte de anual aí pra dar uma enrolada, mas é, graças a Deus não tem tanta edição tainha assim desnecessária em Vingadores, graças a Deus. Mas dá Vingador pra correr direitinho até tem umas de boa. edições ruins, viu? Tem aqueles encontros com os defensores, que eu particularmente não gosto. Mas tem aquele Terminatrix Objective, né? Que é com o agente americano, o, o Teofejante e o Máquina de Combate. Tipo assim, os Vingadores série B mesmo, assim, os substitutões. Mas a graça dos Vingadores é essa, quando tem essas histórias assim, bem os personagens B e C dos Vingadores, tô falando nem da Marvel. Ah, sim, pega Relâmpago Vivo, Demolição, quem mais assim? O Tigre Branco, Aquele Rage, o Rage e mais uns dois assim, bem nada a ver, né? Pega a Tigresa, Valete de Copas. Valete de Copa. Pô, eu gosto de Valete de Copa, viu? Mas pronto, bota ele de peso pesado na história e eles vão até do Conde Nefire, sabe? Apanham pra cacete, mas resolve. Recentemente saiu até, né, um Força-Tarefa, um revival aí da Força-Tarefa nessa pegada, que é muito legal. Tem o Agente Americano, tem o Máquina de Combate, e acho que tem a Quake, né? Não sei, a Taimou, que é a Daisy Johnson, e alguns outros personagens saiu como tá ainda aquela fase do Homem de Ferro 2020 do Dan Slott, que é uma fase bem ruim, por sinal, mas esse gibi é legal. São eles contra o último, que é aquele cyborg, aquele robôzão do espaço e tudo mais. Ou é contra o Homem Caissante, eu não lembro, é contra um dos dois.
Se não quiser usar o valete de copas, pode usar o Quasar, né? O Quasar também era muito usado nessa época, né? Pô, eu gostava do Quasar. Eu gostava do Quasar. Então, retomando aqui a dinastia Kang, o impacto que teve, o que o vilão faz, é marcante na saga, mas não teve uma consequência futura, porque nunca mais foi citado. É verdade. Assim, em resumo, né? Sem entrar muito no detalhe da história, o Kang domina a Terra de um jeito que faz os Vingadores se renderem a ele e assinar a rendição da Terra na ONU. Numa Até edição sem sem texto, texto, né? sem texto. É só narrativa visual mesmo. Até que os Vingadores vão lá assinar a rendição da Terra. E assim, os maiores heróis da Terra, né? Eles estavam com um status bacana na Marvel na época, com uma equipe poderosa, vendo um arco ali que você acha que em algum momento eles vão conseguir virar a batalha, a maré da batalha ali, e aí eles acabam se rendendo depois de uma derrota avassaladora que o Kang impõe a eles, né? O Kang sendo o Kang mesmo, o gênio, estrategista, um cara que tem um poderio militar à disposição dele infinito e uma mente ali voltada para a conquista mesmo, né? Faz sentido, faz jus ao cunha dele de O Conquistador. Eu não diria que esse é a HQ com o maior desafio, assim, em escala que os Vingadores enfrentaram, porque, assim, porque, por exemplo, a que eu acho que teve o maior desafio em nível de vilão e como é que se resolveu foi o Desafio Infinito, mas ali não eram os Vingadores, tinham Vingadores, mas não eram os Vingadores estavam ali enfrentando o Thanos, né? Então sobra como segundo. Eu classifico histórias boas ou ruins de determinado personagem ou grupo em escala de quanto você precisa enfrentar o vilão, tipo, o número de personagens, dificuldade de vencer, edições, enfim. E essa é uma coisa assim, eles perdem, os Vingadores não conseguem vencer, porque tem, claro, vários arcos desde o começo da revista, lá nos anos 60, que tem vários Deus Ex Machina, forçações de roteiro e tal, mas assim, dessa vez eles perdem. Realmente eles vão ter que fazer jus ao nome deles de perdemos, agora vamos nos vingar, né? São os Vingadores, né? E assim, é uma história sensacional. Perdeu um pouco da graça quando eu reli, porque eu já sabia o que ia acontecer. Mas assim, manteve assim a qualidade da história. É uma história meio comprida, não precisava ser tão comprida assim, 15 edições. É estranhíssimo para mim que, assim, como diversas outras sagas importantes dos Vingadores não foram a Madonna Celestial, o Corva, que a Panini não publicou, também não. É estranho, mas ao mesmo tempo não é estranho a Panini não ter publicado essa saga, né? Porque para ela publicar essa saga, ela teria que publicar desde o começo, né? Da fase do Buzzkill, né? Ela não ia publicar do nada a 41 a 55 por causa do filme. Entendo que o dia que ela publicar, ela vai ter que publicar voltando desde a edição 1. Mas assim, não vou colocar entre as minhas favoritas, assim, histórias a favorita, né? É uma das favoritas, que eu acho que a Desafio Infinito, né, eu acho mais legal, a Saga de Corvo, que eu prefiro mais, Supremos, mas é uma coisa assim, desce pra pessoa ler, sem ela ter conhecimento prévio cronológico dos Vingadores antes do Buzzkill, se sustenta, e assim, como Massa Velho em si, você só lendo essa saga, é uma saga sensacional. Eu acho que o pessoal que é fã aí do Hickman, que acha que só o Hickman fez coisa que preste dos Vingadores, deveria ler pelo menos esse arco aí pra ficar como a boca aberta um pouco para outros autores, né? Ah, bicho, não tenho essa bronca com o Rick dos Vingadores, não, a gente vai falar disso já. Mas assina embaixo. Eu acho que é uma fase pouco apreciada, talvez por não ter sido republicada como merecia. Só saiu aqui na época em mensalzinha e não teve esse hype, não tem esse hype também, assim, retrospectivo, vamos chamar assim, dos fãs, né? Então eu acho que a galera acaba deixando pra lá, esquecendo como é bom esse gibizinho, como é boa e, de novo, né? Momentos muito, muito legais, assim. Eu acho que foi um pouco enfraquecido até na época, e aí eu faço um aponto o dedo para Marvel e para Panini em específico, porque saiu mais ou menos na mesma época do Thor, né? O Rei do Mundo, vamos chamar assim, que teve o Superman Rei do Mundo, na qual ele Asgard ocupa a Terra, né?
E acho que isso saiu até simultâneo aqui, na verdade. Me corrija se eu estiver errado, Luiz. Mas, Sim, sim, isso era na mesma época. então assim, como é que o Thor tá dominando a Terra, ao mesmo tempo o Kang tá dominando a Terra, não há uma conversa disso. Estamos falando de uma época em que a gente levava mais a sério essa interação do universo Marvel e tudo mais, então isso meio que soou, pelo menos eu lembro pra mim, conversar com dois amigos de faculdade também, que eram nerds, continuam sendo, e falar assim, pô, aí é um vacilo, né? Porque não parece que as duas histórias perdem importância quando você bate uma de frente com a outra. Talvez tenha ficado esse gosto amargo aí na lembrança dos leitores brasileiros. E nos Estados Unidos também não é que se fale muito dessa saga, não. Mas eu acho que merecia mais uma moelzinha. Quem sabe agora, né, com o filme, ela ganha. Cara, eu, assim, teorizando, o que pode ter acontecido é o seguinte: a Marvel tava falida na época, né? 96, 98, ali, quando ele começou a fase dele. Eu acho que eles deram carta branca para os autores escreverem as suas fases. Não é uma impressão nossa de saudosismo que a gente leu e gosta muito dessa fase, porque a gente está vivendo uma fase posterior ao apogeu da Era das Trevas, que chama, né? Que é o Cavaleiro das Trevas, o Watchmen e tal, levou a todo mundo copiar esse estilo e ficou aqueles dentes rangentes, aquela coisa toda. Então voltou-se a fazer umas histórias clássicas, mas meio que mesclando uma arte boa com um roteiro bom. Então, essa retomada ali que os grandes entusiastas e estudiosos, assim, de ficar botando referência, era o Alex Ross, o Mark Waid e o Kurt Busiek, né? Então eu acho que ele na fase dele e o Dan Jurgens na fase do Thor, o que eles devem ter feito? Vamos fazer nossa história, um micro-universo, como o próprio Jason Aaron fez, né? No Thor. Eu acho que ficou um pouco autocontida essas duas mensais, elas não se interagem entre si. Após a saída do Buzz aqui, que eu acho que se deu na edição 56, foi logo depois da Dinastia Kang acabar, veio a fase, não vou dizer tapa-buraco, que foi ligeiramente legal, que é do Geoff Johns, escrevendo na Marvel. Ele escreveu dois arquinhos aí interessantes, que é Zona Vermelha, que saiu numa especial da Salvage também, e A Busca da Mulher Hulk. Lembro que eu gostei, eu não lembro exatamente da história aí. Em algum momento na queda vai pegar essa parte da Mulher Hulk aí, né? Ela tá desequilibrada ali na queda, que a gente já vai chegar. Mas uma coisa que eu lembro nitidamente dessa parte do. Eu acho que não sei se é do Jones ou do Chuck Austin. É o Chuck Austin que veio depois? É, o Austin vem depois. Aí depois o Bendis assume no lugar do Austin. Então, eu não lembro exatamente se é no Jones ou no Austin. Tem um arco ali em que os Vingadores estão na Inglaterra, enfrentando a gangue da demolição, e aparece uma mãe para proteger o filho dela e ela se sacrifica. Naquele momento ali não tinha Capitão Britânia, ela é chamada lá pelo Rei Arthur, não lembro exatamente o Merlin, não lembro exatamente quem É aparece. o Merlin do Extramundo É o mesmo, né? Merlin. E faz aquela opção dela, né? Ou ela vira Capitã Britânia, ou. É a Lionheart, que é o título que ela assume lá, né? Que é, tipo, Coração de Leão. Não lembro como traduziu aqui. Isso, exatamente. No início, ela fica com o uniforme azul, e depois ela fica com o uniforme vermelho, ao contrário, enfim. Só que a partir do momento que ela se torna Capitã Britânia, ela não pode mais revelar a identidade dela. E como ela salvou o filho, ela não pode dizer, sou eu, sou sua mãe. Então a criança fica ali meio que órfã na massa dos Vingadores e tal. Aí você pensa, e aí? E aí vem a queda, corta e vem logo a queda. Não tem uma consecução desse mini arco. Eu acho interessante porque ela, como ela meio que morreu ali oficialmente, né? A pessoa civil, que é Kelsey Lake, nome da tal mãe, como ela se sacrificou junto aos Vingadores contra vilões, ela é considerada uma Vingadora honorária. Isso tá até nas enciclopédias da equipe e tal, da Marvel, né? E é um dos poucos personagens que a pessoa é uma pessoa civil, é um membro honorário dos Vingadores. Acho que junto com o Hank Pym, provavelmente o Rick Jones e algum outro que eu vou estar esquecendo agora. E aí, em seguida, vem a queda. Você quer comentar alguma coisa dessa fase do Chuck Austin / Geoff Johns aí?
Gosto muito dessa fase do Jones. É uma fase que assim, eu me devo reler, inclusive. Mas a minha lembrança e assim, eu reli, na verdade, o Zona muito divertido. Eu reli essa do Caveira, né? Na verdade, quando saiu aqui, eu tentei pegar, mas estava muito caro. Eu acabei me socorrendo no sebo mesmo. E aqui ainda não, eu tava lá em Recife. Fiz aquela passada assim no sebo. O centro de Recife tem os sebos muito bons. Salvador ainda não sei como é que tá, não me reconectei com isso. Também não sei se vou me reconectar mais. Mas gosto muito dessa fase. Eu lembro do desenho ser bom, lembro de ser uma fase boa da mensal aqui, né? Tinha um mix legal, se não me engano, foi mais ou menos na mesma época que saiu, não no mix, mas no especial aquela do Joe Casey com o Scott Collins, que é aquela minissérie, né? Recontando os primeiros anos dos Vingadores, que é muito boa também. Dá um apanhado muito bom ali, um resumo mais do era coletivo do que são os Vingadores desde o começo. A pegada é exatamente essa, assim, é mais ou menos um amálgama do que aconteceu e a forma como a gente tem a percepção de que aconteceu. É o Joe Casey ou é o Joe Kelly? Acho que é o Joe Kelly. Ele dá essa amarrada legal na história, assim. E a coleção de leão, né? Ela não escolhe o pingente, ela escolhe a espada. E por conta disso ela não se torna a nova Capitã Britânia, ela se torna essa outra personagem que é a coleção de leão. E ela tem um uniforme, parece o primeiro uniforme do Brian Braddock como Capitão Britânia, né? Que ele usa o cetro e aquele pingente no pescoço, com uma máscara cobrindo o rosto todo. E ela vai usar o cetro também nessa época, não me recordo bem disso não. Mas é uma personagem que assim, tinha um certo futuro, podia ter sido usada em versões posteriores, assim, né? Estão cagando só o Brian Braddock há 2 décadas aí. Podiam usar ela como uma Jessie Quick do Capitão Britânia. E o Austin, quando chega, ele dá uma mexida ali na formação dos Vingadores, né? E coloca alguns Vingadores que ele curte. Que entre o Homem-Formiga, o terceiro Homem-Formiga, né? O Scott Lang, o segundo Homem-Formiga, na verdade, Scott Lang. E aí ele bota o Homem-Formiga, a Mulher Hulk, na Mulher Hulk foi o Jones que botou e tirou, né? Mas o Austin usa ela, assim, na época com aquele desenhista que desenhou o Homem de Ferro no Esse Retorno, né? Que é o Shan. E aí tem a feiticeira, a Vespa, eu tô olhando a capa aqui, tô lembrando disso. Justamente essa edição aí deles na Inglaterra, Luiz, que é quando a coleção de Leão aparece. É a Feiticeira Escarlate, a Vespa, o Homem de Ferro, Capitão América, Mulher Hulk, Gavião, Arqueiro e o Homem-Formiga, que é com o Homem-Formiga com uma roupa bem estranha, que ele morre na Vingadores a Queda, né? Com essa roupa que parece bem formigóide mesmo, por assim dizer. Lembra um pouco até a roupa que ele usa no primeiro filme do MCU. E é uma fase legal, só que a Marvel chega com uma marreta, né? Um porrete e o martelo do Thor na cabeça do leitor. E acaba com esses Vingadores no Vingadores a Queda, que é uma coisa eu lembro de achar bem abrupto na época, que saiu em mensal até, né? Morre o Gavião Arqueiro, o Valete de Copas acaba explodindo, ele volta do espaço, tinha tido um arco com ele na fase do Shen, do Chuck Austin, e aí ele volta do espaço sobrecarregado e explode, aí com essa energia a Mulher Hulk fica maluca e rasga o Visão no meio, e é uma desgraceira. E é tudo ao mesmo tempo. É isso, é aquela segunda-feira que dá tudo errado, né? Em questão de horas. Aparece duas ameaças alienígenas ao mesmo tempo. A Mulher Hulk fica doida. O Visão também tá meio zoado. Tudo acontece ao mesmo tempo. Assim, não faz sentido aquilo tudo ter acontecido. E aí. Parece que em algum momento eles vão acordar daquilo, né? Ou desfazer aquela realidade e isso nunca acontece. Não, mas o que acontece? Logo depois disso, a mansão explode. Como se isso fosse desculpa, que a mansão já explodiu antes e o grupo continuou. Mas, morreu, sei lá, 3, 4. Não eram membros, acho que efetivos da equipe na época, mas enfim. Vamos supor que tivesse 8. Morreu 4 e o prédio explode e eles não tinham mais o apoio da ONU, eu acho. Da Fundação Stark. Da Fundação Stark. E aí, tipo, não tem mais como se sustentar. Então eles acabam encerrando a equipe. Aí é uma cena tocante. É uma edição finale que tem, que eles
nos escombros da mansão ali, eles estão tomando café, eles estão lembram ali de chamar o Fera, né, pra participar ali. Ah, quais são os grandes momentos da equipe? Não faz o menor sentido aquele momento que eles ali nos escombros estão numa mesa, relembrando grandes momentos da equipe, e lembra, assim, mais arcos importantes, mas assim, um lembra a saga de Corvo aqui. O outro lembra do casal Visão e Feiticeiro Escarlate. E se encerra a equipe ali. Não sei se isso foi planejado, idealizado editorialmente para a Marvel, ou se foi uma ideia do Bendis. Porque assim, o que ele vai plantar a partir da edição seguinte, né? No caso, Novos Vingadores, não vai ter edição, uma revista, uma mensal chamada Vingadores, a partir dali só volta, acho que na Era Heróica, né? Uma mensal chamada Vingadores. É uma total ruptura de tudo que era feito, de personagens, tipos de personagens, né, que são membros, a importância que eles têm dentro do próprio universo, porque assim, durante grandes fases dos Vingadores, assim, desde, sei lá, 75 até aquele momento ali, o carro-chefe da Marvel era Mutantes. Eu não confesso não ter essa maior referência não, mas o que me pareceu foi isso, assim, fazer uma terra arrasada pro Bendis começar do zero do jeito que ele quisesse, sem nenhuma amarra com um legado ali de Vingadores. Ousado, muito ousado, eu confesso que eu li o finale e para mim ali acabou Vingadores por um bom tempo, eu só fui ler Novos Vingadores muito tempo depois, quando a revista já estava no número 14 ou 16, perto do 20, não lembro. Foi um começo ousado, mas que deu muito certo, que o Bendis estava todo vapor ali, cara. Ele tinha feito, ele estava com o nome, ele estava com moral, né, da Marvel por conta do que ele tinha feito com o Demolidor, que é muito bom mesmo. Ele era bicampeão do Eisner de melhor roteirista, né? Pois é, não gostar do Demolidor do Bendis é prova de mau gosto de gibi. Aí tem coisas que a gente tem que falar mesmo, né? Pode não ser o seu Demolidor favorito, mas que aquilo é legal, é. Mas resumindo, eu acho que a Marvel foi muito feliz ali pela forma como conseguiu colocar as coisas. O Bendis com aquela narrativa descomprimida me pegou também porque como eu li 14 edições de vez, aquilo fez um sentido maior para mim. Mas no final das contas é como se eu tivesse lido 6 edições só por volume de texto. Uma coisa que sempre irritou no Bendis é isso, né? Nessa fase é melhor você esperar juntar umas edições e ler tudo de vez para você sentir que leu uma edição só, senão é pastel de vento. Eu não sou fã do David Finch, que é o desenhista da época, mas casou bem com aquela ideia ali. A galera brigava que é os Detean Avengers, né? Porque é os Vingadores de rua mesmo, com menos poder, só brigando com ninja e com heróis assim, sabe? Mas bicho, tem o Sentinela nessa época, né? Logo no comecinho que ele entra, que é um nível de poder absurdo. O Bendis lida bem com isso, né? Não deixa ele mais fraco para poder usar, não é um Thor genérico também, é um personagem em si. Como ele desenvolve, ele vai levando a equipe por outros caminhos ali, no Reinado Sombrio, na Heróica, na Invasão Secreta, enfim. É um, as coisas vão acontecendo, a história vai evoluindo, vai passando assim, que dá de novo aquela sensação que a gente tinha no começo dos gibis, né? A gente, nossos irmãos mais velhos, nossos pais quando leram lá no comecinho, de uma mitologia sendo construída a partir dali. Ele encaixa bem o Wolverine, encaixa bem os outros personagens. Tem a muteta, né, do Ronin, que a gente hoje sabe que era para ser o Demolidor mesmo, mas aí descobriu, não sei se foi o Bleeding Cool, quem foi que descobriu que ia ser o Ronin ia ser revelado como o Demolidor. E aí botaram a Echo no lugar dele, mas não fazia sentido, porque é uma mulher, o corpo é de homem, aí usava enchimento para disfarçar, enfim. Umas ideias bem bosta, né? Aliás, a Echo, coitada, ela vive sofrendo aí destinos ruins, agora ela é a Fênix do universo Marvel. Uma característica que eu percebo no Bendis é que até Invasão Secreta, até Guerra Civil, você lê aquilo numa sequência, claro que eu acho que já. Não sei se já existia uma outra mensal na época. Acho que não, né? O Mighty Avengers não tinha ainda, não, né? Já tinha Thunderbolts, com certeza, que o Thunderbolts vem lá desde 90 e pouco, né? E segue aí com vários escritores, o Nicieza escreve uma época, o Tom Gammett, né, desenha também, a Soprano e o Capitão Marvel, o James Vale entram na equipe, enfim, acontece muita coisa com os Vingadores, os Thunderbolts, nessa época, e é sem parar, eles chegam a ter algum confronto lá com os Novos Vingadores em algum momento também. Exatamente. Então, tem algumas séries paralelas que eu acho que não sei se a Marvel ou o Bendis quis
fazer uma amarração ali, que foi Guerra Secreta, que foi antes, se eu não me engano, de Dinastia M, foi posterior à Dinastia M, aí então você não consegue meio que encaixar ali quando que aquilo teria acontecido, né? Ela em si é um flashback, né? Exatamente. Foi meio que aquilo só serviu para afastar o Nick Fury, eu acho, né? Da chefia da Shield. Fez o Fury sumir e ganhar uma desconfiança ali dos heróis para ele aparecer depois em Invasão Secreta como o novo, né? Nova solução possível para aquela treta toda ali. Outra série paralela à fase mensal do Bendis foi os Illuminati, né? Que foi uma criação também dele, né? Que é um retcon, eu acho assim, um retcon genial, que teve consequências até agora no cinema, né? Infelizmente foi ver só um easter egg, né? Dá para fazer muita coisa com isso no futuro. Mas eu gosto muito também, inclusive a Panini republicou há algum tempo, né? A mini dos Illuminati, eu comprei e gostei tanto quanto eu li da primeira vez. Eu acho que é uma amarração, assim, aquelas costuras geniais mesmo que o Bendis sabe fazer. Eu só não gosto, para não dizer que é perfeito, só não gosto de um ponto, que é a ideia de inventar que o Beyonder é um mutante inumano. Ou é um inumano mutante, uma porra dessa, assim. E depois veio o Hickman também para dizer que o Beyonder é uma raça de Beyonders e tudo mais. Isso eu não gosto não, mas a ideia em si, a forma que vai contando lá, como aquilo acaba desencadeando algumas reações no universo, a ideia toda ali das joias, deles guardando as joias, a maluquice lá de apagar a memória do Capitão América, que é uma galera até apontou na época que é mais ou menos como o que fizeram com o Batman, crise de identidade. E isso acabou levando a outras coisas também ali na época da morte do Capitão, na invasão secreta, enfim. É uma sacada, Guerra Civil, na verdade. São umas sacadas assim que o Bendis vai tendo que, porra, são muito legais. Eu acho que esses Illuminati foram melhores utilizados na fase do Hickman, né? Que assim, o que eu mais gosto da fase do Hickman é o Novos Vingadores, daquele conflito do Pantera Negra com o Namor. Né? Tipo, o que tem que ser feito para que os mundos não batam no outro, né? Eu gosto disso. Eu tava comentando até essa semana. Você despertou o ódio aí de alguns ouvintes da gente ao dizer que não gostava da fase do Rick dos Vingadores, Luiz. E eu comentava justamente que eu gostava dessa subversão aí dos Vingadores fazendo o que fosse necessário, né? Pra salvar aquela realidade deles. Tipo assim, ó, a gente não vai salvar os mundos, a gente vai salvar pelo menos esse aqui. E detalhe, né? Desenhada pelo Steve Epting, que eu elogiei lá da fase dos Vingadores já que tinha. Como eu falei, né? Tem consequências aí na Guerra Civil, dessas dissidências e dissensões aí, que eu também acho que é uma fase muito legal. Eu gosto muito de como o Bendis trabalha os tie-ins nessas fases, tanto em Guerra Civil quanto em Invasão Secreta. Ele foca em alguns personagens específicos, apesar de ter desenhistas ótimos e outros desenhistas péssimos. Tem histórias muito boas. Eu acho que é durante a Invasão Secreta, inclusive, que tem uma história que o Demolidor vai para a mansão dos Vingadores e acaba ajudando a garota Esquilo a salvar a filha do Luke Cage com a Jessica Jones ali. E é uma história que eu gosto muito, desenhada pelo Deodato, inclusive, essa. E eu acho que eu tenho até o scan só dela mesmo, que é um gibi que eu gosto bastante. É aquilo que eu falo, né? Às vezes você, no meio de um arco gigante, assim, o cara vai e pega um detalhezinho, assim, como a Inocente fez também, né? Acho que em Queda de Mutantes, ou em Massacre de Mutantes, com o próprio Demolidor. São histórias que não podem não acompanhar, fazer um clássico, mas dão volume não, né? Dão consistência, dão conteúdo mesmo, né? Deixam a história mais grossinha, assim. Tava rala, agora tá mais grossinha com esse desenvolvimento aqui. Invasão Secreta é a mesma coisa. Eu acho que Invasão Secreta em si, a mini principal, uma porcaria, mal desenhada pelo Lenil Yu. E depois aí a gente tem uma queda de qualidade da arte dos Vingadores total, né? A gente vai ter nessa fase da busca do Mago Supremo o Yu passando o bastão pro. Como é o nome dele? Danny Pelo amor de Deus, é muito ruim aquilo. Você gosta, Luiz, do Danny Mickey?
Não, não, não. Mas aí você coloca um desenhista que não é tão bom assim, mas deve ser amigo do roteirista, amigo do editor, entrega no prazo e É, vai ficar 10 anos na revista, né? Felizmente. o Yu desenha aquela fase em que já existe a Poderosos Vingadores, né, em paralelo, que tem a invasão dos simbiontes, que todo mundo tá simbiontado lá, é ele que desenha. A Poderosos é o Frank Show, né? Que É a desenha. Poderosa Effect Show. Mas na Vingadores, Novos Vingadores mesmo, é o Yu que desenha isso. E é na época também que o Aranha volta a usar o uniforme preto. Um pouquinho antes aí do pacto, né? Lembrando que em Guerra Civil, o Aranha se alia ao Homem de Ferro, né? E aos Vingadores oficiais ali. Não fica na fuga ali dos heróis que vão se esconder no Sanctum Sanctorum, do Doutor Estranho. E aí ele se alia ao Tony, revela a identidade e tudo mais. Quando ele percebe a merda que fez, ao final de Guerra Civil, ele vira a casaca, é aceito lá pelos outros heróis. E tem a fase Back in Black, que é justamente a que pega, né, ali o Busca do Mago Supremo, essa parte do que aparece o irmão Voodoo, né, entra na equipe também. Essa parte dos simbiontes, há uns crossovers ali com a Poderosos Vingadores. Essa Poderosos Vingadores que colocou a Carol Danvers também como uma das principais da equipe, né? Ela acho que só viraria Capitã Marvel na pós-Marvel Now, acho, né? 2012, né? É depois Isso. Vingadores Primordiais, né? Depois da Era Heróica que ela se torna Capitã Marvel. Então, pra encerrar esse começo aí da primeira era Bendis, ele encerra com o cerco, mas para chegar no cerco a gente tem que chegar numa uma outra situação que decorre no fim da invasão secreta, que a ameaça alienígena Skrull é derrotada pelo Norman Osborn. que estava já líder dos Thunderbolts. Então ele se torna ali o Bambambam do mundo, né? O herói da humanidade. Então ele passa a liderar os Vingadores. Os Vingadores sombrios, né? Os Thunderbolts viram os Vingadores, na realidade, né? O Mercenário é o Gavião Arqueiro, o Venom é o Homem-Aranha, enfim. Acho que a Rocha Lunar é a Capitã Marvel, por aí vai. O Daken, né? O Daken, o filho do Wolverine, é o Wolverine dele. Mas é um negócio assim, totalmente tarja preta essa fase do Renato Sombrio que chama, né? Não é exatamente uma minissérie É uma fase, né? que era em homenagem ao Bush, se não me engano, né? Uma referência ali ao Bush, mas podia ser ao Trump também, podia ser ao Bolsonaro. Os vilões estão no poder, né? Estão pousando de heróis, estão assumindo o papel dos nossos heróis e fazendo o que querem por baixo dos panos com a aprovação do público. Mais na cara é impossível. Eu não sei como é que não acontece nenhuma tragédia, que eles chegam lá, resolvem, e ele, o desequilibrado do Norman Osborn, que tem que ficar controlando a equipe. Tem uma coordenadora ali da equipe, que eu não lembro exatamente o nome da mulher. É a Victoria Hand, que apareceu até em Agência da Shield, a série. Isso é uma fase, eu acho que excelente. Eu acho que é assim, não vou dizer se é a melhor fase, mas a que eu prefiro dessa fase inicial do Bendis é a fase do Renato Sombrio. Não sei se é a sua também. Eu acho que vem não crescendo, viu, Luiz? E assim, eu reitero que Invasão Secreta em si é uma saga bosta, né? A mini principal é uma merda, mas todo o clima de paranoia que o Bendis consegue criar ali, de quem é herói, quem é vilão, Doutor Estranho faz como é que chama? Um feitiço ali para revelar a verdade de cada um, e não mesmo assim não consegue revelar que a Rainha Skrull lá tá no lugar da Jessica Drill, porque é um condicionamento muito profundo. Enfim, é muito legal como o Bendis consegue criar isso aí. Eu acho que vão crescendo aí até o Cerco, que é uma história muito legal, diferente de Invasão Secreta, é uma história muito legal. Guerra Civil não é do Bendis, lembrando, né? É do Millar, que é mais massa velha qualquer coisa, mas ela consegue ali encadear ótimas histórias que acabam culminando na morte do Capitão América. Aí a gente vê Invasão Secreta, vem o Cerco, e Cerco pra mim é bacana demais. Eu lembro de ter lido em Scan e assim que saiu aqui a Mini da Panini, eu li também e me amarrei de novo, porque é gostoso de ver e assim, você vê plots de anos, né, sendo desenvolvidos.
vão dar resultado ali, vão passar por uma nova fase a partir daquele momento, vai ter coisa a ser resolvida, revelada, enfim. Entrega coisas, né? Apresenta resultados para você e te dá novas esperanças ali do que é que vai ser agora, tipo assim. E também é um alívio, porque a fase do Renato Sombrio foi muito pesada, os heróis só se lascaram. Tem aquela mini, né? Renato Sombrio, a lista, em que tem a lista lá, o hit list, né? Do Osborn, querendo atacar os heróis e como eles fogem daquilo. O Aranha se deu muito mal durante o Renato Sombrio também, por motivos óbvios. O Osborn foi muito bem trabalhado, né? Desde que ele assume os Thunderbolts ali do Ellis com o Deodato, e aí ele tem essa evolução natural, vamos dizer assim, para dentro do universo Marvel ali. O Osborn, na verdade, ele entrou de gaiato no navio, né? Os Vingadores todos, o Steve Rogers, né, que tinha acabado de voltar da morte, ele dribla a zaga toda, vai para frente do gol e chuta na trave. A bola volta, o Osborn chuta pro gol e é o herói da partida. Porque é mais ou menos assim que ele sai herói do. O Steve Rogers volta no cerco, mas o Osborn se torna herói mesmo no final de Invasão Secreta, né? O Fury que monta a resistência dos heróis todos ali, dribla a defesa toda, chuta pro gol, bate na trave, o Osborn pega o rebote e chuta pro gol sem goleiro. E vira o herói da partida. Mas a forma de transforma a Shield na Hammer faz toda a paisapada dele, que vai ter repercussões também, né, no gibi do Aranha, que tem o filho pródigo, que ele dá uma armadura lá de patriota também pro Harry, o filho dele. Enfim, é muita coisa mexida ali com um cuidado editorial que talvez tenha sido a última vez que a gente viu nos quadrinhos, não falo nem na Marvel só, porque a DC já não fazia isso há muito tempo. Mas nos quadrinhos mainstream como um todo foi uma fase bem orquestrada, tudo ali girando em torno dos Vingadores. Assim, X-Men estava na fase de ostracismo, né? Não podia nem sair boneco dos X-Men nessa época aí. Se fosse comprar uma roupa de cama da Marvel, você tinha que comprar a roupa de cama dos Vingadores e tiravam o Fera, a Feiticeira Escarlate, os outros que eram mutantes e eram da Fox na época. Então a aposta pesada é nos Vingadores. Mesmo o Wolverine aparecia mais como um Vingador do que como um X-Men. E tinha essa coordenação que te fazia gostar daquilo, né? De ler o outro quando diziam o gibi assim, isso aqui vai se desdobrar naquele outro gibi lá. Aí você, pô, quero ler isso aí. O próprio Sentinela teve evoluções legais aí, até chegar ao Cerco, que mistura o plot da Asgard na Terra, né? Com a volta do Steve Rogers, com o descontrole que o Osborn acaba criando lá com os Illuminati dele, né? Que ele cria os seus próprios Illuminati com a Loki, né? O Loki tá com o corpo de mulher. Tem a Emma Frost. Quem mais que tá? O Destino tá também nesse Illuminati dele, não, Luiz? E o Capuz. E o Capuz, é verdade. O Capuz que é um vilão 6Z, que o Bendis trata ele muito bem, né? E coloca ele ali nos holofotes de uma forma muito legal também. Eu acho que essa fase toda aí do Bendis até aí é muito boa. Depois, na era heróica em diante, é que a gente tem a decadência ali, a perda do fôlego do Bendis e um final que é. Eu não diria ruim, eu diria que ele vai mais no automático, né? Acho que o planejamento ali da queda até o cerco, né? Que é assim que o pessoal chama na internet, né? Da queda ao cerco, foi uma coisa concatenada uma na outra. Genial, sensacional. Que nem você está falando, uma mensal interligada na outra. Acho que quase todo. Não sei como é que esse cara dormia na época, acho que basicamente quase todas era ele mesmo que escrevia. Escrevia pra caramba, é verdade. Eu acho que ele só não escrevia dos Thunderbolts. Acho que era outra pessoa que escrevia. É o Ellis, o Warren Ellis. Mas ele fica, pelo menos umas 12 ele fica. Aí depois eu não lembro quem que assume, confesso. Eu não lembro quem é. Eu lembro que essa fase é muito boa, porque assim, os periféricos, né, não os que foram transformados em Vingadores pelo Norman Osborn, os outros ainda estavam como Thunderbolts, eles estavam naquela vibe de não, somos heróis, agora somos heróis, vamos tentar salvar o mundo e tal. Eles até se metem em ajudar. Tem uma viúva negra, a Belova, né, que tá infiltrada ali na equipe, ou aliás, era a própria a Natasha, né, fingindo que era Belova, fingindo que era não sei quem, era. Enfim, após toda essa primeira fase do Bendis, que vai dar queda ao cerco, ele ainda continua escrevendo a equipe no que foi chamado de Era Heróica, até
que ele sai para entrar o Jonathan Hickman. Mas do cerco em diante, né, o pós-cerco a gente vai deixar para um terceiro episódio, pra gente comentar tudo que veio da Era Heróica até os dias de hoje, mais um top 10, top 5 melhores fases nossas, e a gente citar também outras mensagens paralelas, que a gente basicamente só citou a Avengers, né, e um outro momento a gente comentou a Vingadores da Costa Oeste, pra gente comentar todas as outras Jovens Vingadores, Vingadores de Estimação, Poderosos Vingadores, a Fabulosos Vingadores, enfim, todas as outras a gente vai deixar para um terceiro programa. Espero que vocês tenham gostado. Você tem alguma coisa para acrescentar, Maurício, para a gente encerrar? Não, eu confesso que estou impressionado o quanto rendeu o assunto de hoje. Pensei que a gente ia matar até o final, né? Como a gente prometeu no primeiro programa. Mas tá valendo a conversa aí. Eu gostei, acho que o ouvinte vai gostar também e voltará no próximo programa. Valeu!